Você já se sentiu deslocado em meio a conversas vazias? Já teve a sensação de que pensar demais te afasta do mundo? E se eu te dissesse que alguns dos maiores gênios da história viam a solidão não como um problema, mas como um privilégio? Neste vídeo vamos mergulhar nas ideias provocadoras de Arthur Schopenhauer, o filósofo que acreditava que quanto mais inteligente alguém é, mais difícil se torna conviver com a maioria. Prepare-se para repensar a solidão, a genialidade e o verdadeiro preço de ver o mundo com mais profundidade. Por que será que tantos dos maiores gênios da humanidade preferiram a solitude? O que leva mentes excepcionais a evitarem a convivência social? E será que o afastamento é uma maldição ou uma espécie de privilégio reservado a quem enxerga o mundo de forma mais profunda? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais profundos e críticos do século XIX, tinha uma resposta bem direta para isso, e ela não poupava críticas à sociedade. Para ele, o mundo era repleto de superficialidade, dominado por interesses fúteis, conversas vazias e uma constante busca por distrações insignificantes. Na visão de Schopenhauer, a genialidade exigia distância desse teatro banal. Como ele mesmo sugeria, a mente superior, por sua própria natureza, se vê em desacordo com o senso comum. Mas será que ele estava certo? Ou o desprezo pelo convívio social revela apenas uma dificuldade de se relacionar? Pense em figuras como Tesla, Newton ou Emily Dickinson, todos brilhantes, todos marcados por certa reclusão. Seriam almas grandiosas, incompreendidas, ou pessoas que simplesmente viram demais e não conseguiram mais se misturar? Hoje, vamos explorar a filosofia de Schopenhauer para tentar entender por que a solidão parece acompanhar tantas mentes brilhantes e se isso é de fato um dom ou uma forma velada de sofrimento. Para Schopenhauer, a solidão era consequência natural da inteligência elevada. Quanto mais alguém se destaca intelectualmente, mais raro se torna encontrar afinidade com os outros. Os temas que o interessam, os sentimentos que experimenta, não encontram eco no mundo comum. Ele dizia que um homem só é verdadeiramente livre quando está só, e que a liberdade está em poder ser quem se é, sem máscaras, sem concessões. A vida em sociedade, por outro lado, exigia uma adaptação que muitas vezes mutilava a autenticidade. Essa percepção do isolamento como condição inevitável aparece na trajetória de outros gênios. Tesla evitava o contato humano para proteger sua criatividade. Nietzsche via na multidão um lugar onde os espíritos livres pereciam. O próprio Montaigne, outro pensador notável, retirou-se para sua torre buscando o silêncio. Mas essa escolha tem um custo. O afastamento pode trazer também o peso da incompreensão, da solidão existencial, da dor silenciosa de perceber-se diferente demais. Schopenhauer sabia disso e reconhecia que, embora libertadora, a solidão também exigia força emocional. Por isso, muitos grandes pensadores oscilaram entre momentos de brilhantismo e períodos de melancolia, não por fraqueza, mas porque carregavam em si uma visão mais nítida, mais crua da vida. Então fica a pergunta: o isolamento é uma dádiva ou uma prisão? Para Schopenhauer, era um presente disfarçado, o único ambiente em que a verdadeira liberdade interior poderia florescer. Ele via o convívio social como um palco de aparências onde as pessoas interpretam papéis e escondem suas verdadeiras intenções. A sociedade, para ele, era uma distração, uma ilusão que afastava o indivíduo de seu verdadeiro eu. Seu pensamento, fortemente influenciado por sua obra O Mundo como Vontade e Representação, sugere que o mundo exterior é uma projeção da mente, e nesse sentido, o mergulho interior seria a única rota real para o autoconhecimento. A vida social, com suas disputas por status, validação e atenção, era vista como uma prisão invisível, um reflexo da vontade cega, esse impulso irracional que nos mantém correndo atrás de desejos incessantes, sem nunca encontrar paz. E ele não estava sozinho nessa crítica. Nietzsche também atacava a hipocrisia coletiva, dizendo que as convicções são mais perigosas que as mentiras, pois cegam o pensamento livre.
O que une esses pensadores é a percepção de que o preço da profundidade é a solidão, mas talvez essa solidão não seja um castigo, e sim um sinal de que o pensamento encontrou um espaço onde possa florescer sem ruído, um espaço de silêncio fértil onde o espírito pode, enfim, ser fiel a si mesmo. A solidão, quando se estende por muito tempo, pode dar lugar ao desencanto, ao desinteresse e até mesmo a uma visão amarga do mundo exterior. Schopenhauer tinha plena consciência desse fato e advertia que, para aqueles que conseguem enxergar além das máscaras da vida social, resta apenas uma alternativa: aceitar essa verdade difícil e aprender a conviver com ela. Mas como esse afastamento do convívio social se manifesta no dia a dia? Por que pessoas com maior capacidade intelectual costumam se sentir insatisfeitas com as interações cotidianas? Para Schopenhauer, a resposta era direta. A maioria vive movida por interesses egoístas e superficiais, sem qualquer vocação para o pensamento mais profundo ou para ter a contemplação. Isso cria um fosso inevitável entre aqueles de mente elevada e a multidão distraída por vaidades e banalidades. Enquanto o homem comum se reconhece apenas no igual, o verdadeiro gênio percebe a mediocridade à sua volta e se vê sozinho. Esse distanciamento surge porque o pensador busca compreender a existência em sua essência, enquanto a maior parte das pessoas está preocupada com prazeres efêmeros, status ou conversas triviais. O verdadeiro intelectual anseia por verdades universais, mas quando tenta compartilhar suas ideias, muitas vezes encontra olhares vazios ou desinteresse. Daí nasce a frustração tão presente na vida de grandes mentes. Schopenhauer não fazia questão de esconder seu desprezo pela convivência social. Acreditava que o ambiente comum era um obstáculo à genialidade, um espaço onde o pensamento profundo era ofuscado por expectativas fúteis. Voltaire já dizia: o segredo para entediar é dizer tudo. Mas para o gênio, o problema não é só o excesso de palavras, e sim a ausência de escuta verdadeira. Essa diferença de interesses torna o convívio desgastante. Tesla evitava festas e interações sociais por considerá-las uma perda de tempo. Newton vivia recluso e Einstein, apesar de seu carisma, confessava se sentir mais à vontade em sua própria companhia. O afastamento, no entanto, não é apenas escolha, é muitas vezes imposição. A sociedade tende a rejeitar o diferente, o que desafia suas normas e crenças. Nietzsche chamou isso de ressentimento da mediocridade, o impulso coletivo de rejeitar aquilo que não se compreende ou que ameaça o conforto da maioria. Assim, o pensador se isola não só por vontade própria, mas também porque é empurrado para a margem. Esse afastamento com o tempo pode gerar uma sensação de desconexão e até desprezo pelas convenções sociais. Diante disso, resta uma pergunta: como os grandes pensadores devem lidar com um mundo que parece não os acolher? Para Schopenhauer, a resposta não estava em tentar se adaptar, mas em encontrar na solidão um espaço fértil para crescer intelectualmente e espiritualmente. A solidão, para ele, era simultaneamente destino e escolha. O indivíduo comum teme a solidão por não suportar a própria presença. Já o homem elevado a busca porque é nela que encontra a si mesmo. Isso nos leva a um ponto crucial. Estar só não é sinônimo de castigo. Ao contrário, pode ser um privilégio raro. A ausência de distrações permite que o pensamento se aprofunde e a autenticidade floresça. Dickinson, Kant e Beethoven são apenas alguns exemplos de mentes brilhantes que encontraram no silêncio e no afastamento uma fonte inesgotável de criatividade e força interior. Para Schopenhauer, a exposição excessiva à sociedade compromete a clareza da mente. Essa visão está em harmonia com os ensinamentos budistas do desapego, outra grande influência do filósofo alemão. O budismo ensina que o apego às aparências e ao mundo externo é fonte de sofrimento, e que a verdadeira sabedoria nasce da introspecção e do desapego das ilusões. Ainda assim, o dilema persiste. O ser humano, por natureza, é sociável. Precisamos de conexão, de afeto, de reconhecimento.
Por isso, mesmo os mais sábios sofrem com a ausência de laços significativos. Nietzsche, que também exaltava a solidão, reconhecia sua dor. Em Assim Falou Zaratustra, ele descreve o sábio que desce da montanha para compartilhar sua verdade, apenas para ser ignorado, rejeitado ou ridicularizado. Afinal, a solidão é o preço da lucidez? Talvez sim, mas para os grandes pensadores, talvez seja também o caminho mais direto para a liberdade interior. Esse dilema é mais comum do que parece. O afastamento da sociedade, embora ofereça liberdade e clareza, também carrega um fardo emocional que poucos conseguem suportar com leveza. Schopenhauer, no entanto, oferecia uma saída para esse impasse. Ele reconhecia que o gênio, por natureza, jamais se encaixaria totalmente no convívio social, mas isso não significava que deveria romper todos os laços com o mundo. Para ele, era possível viver entre os outros sem se deixar contaminar por sua superficialidade. O segredo estava em adotar uma postura de distanciamento filosófico, um tipo de neutralidade interior que protegesse o pensador do desgaste emocional. E é justamente aí que surge a grande questão: como permanecer no mundo sem se perder nele? Se pensar profundamente é caminhar rumo à solidão, como é possível viver em sociedade sem sentir-se oprimido pela futilidade que a domina? A resposta de Schopenhauer era clara: o desapego filosófico. A verdadeira felicidade, segundo ele, era privilégio dos que bastam a si mesmos. Em vez de tentar moldar o mundo ou se adaptar a ele, o pensador deveria manter uma certa distância emocional, observando a realidade com a calma de um estudioso, sem se envolver nem se abalar. Em vez de combater a mediocridade, o caminho seria encará-la com serenidade, compreendê-la, mas não absorvê-la. Isso envolve aceitar a limitação da vida social sem revolta, enxergar os limites intelectuais da maioria com compreensão e manter a própria autonomia mental sem esperar reconhecimento externo. Essa postura se aproxima muito da filosofia dos estoicos. Marco Aurélio, imperador e pensador estoico, dizia: ofereça a si mesmo o presente de ser indiferente àquilo que não está sob seu controle. O mundo sempre será cheio de ruído, vaidade e distrações, mas cabe a cada um escolher a que dar atenção. Schopenhauer não defendia o isolamento total. Apesar de seu ceticismo em relação à sociedade, ele reconhecia que até mesmo as mentes mais elevadas precisam de alguma troca, por mais seletiva que seja, nem que seja para compartilhar ideias ou simplesmente para manter a sanidade em meio ao caos cotidiano. A sabedoria, então, estaria em escolher com atenção as conexões e limitar os contatos ao essencial, apenas o suficiente para manter um equilíbrio entre a introspecção e a vida prática. E essa visão continua atual num mundo saturado por informações descartáveis, redes sociais barulhentas e vínculos rasos. Saber filtrar tornou-se uma habilidade crucial. Ser inteligente não é só compreender a complexidade do mundo, mas também saber atravessá-lo sem se deixar consumir. Schopenhauer nos convida a enxergar a dificuldade de se conectar com a maioria das pessoas não como um defeito, mas como um sinal de liberdade intelectual. A solidão, por mais difícil que seja, é também um espaço de potência, um refúgio onde as ideias podem crescer sem serem interrompidas. E então fica a pergunta: você prefere moldar-se ao mundo ou aceitá-lo como ele é, protegendo sua autonomia intelectual? Se você chegou até aqui, é provável que já tenha percebido que o vínculo entre lucidez e isolamento não é um acaso, mas sim uma consequência inevitável do pensamento profundo. Schopenhauer nos mostra que as mentes extraordinárias encontram mais paz na solitude do que no barulho da multidão, não por vaidade, mas porque a leveza das interações banais pesa demais para quem vê além da superfície. No fim das contas, talvez a solidão não seja um castigo, mas um chamado, um convite silencioso para mergulhar mais fundo em si mesmo, longe do ruído da superficialidade. Como nos mostrou Schopenhauer, a verdadeira liberdade não está em pertencer ao mundo, mas em compreendê-lo sem se perder nele.